Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 145. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no Salmo de hoje, no primeiro versículo, está assim: Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. E cantar a Deus e bem dizer com nossa alma é manifestado em vida. Aquilo que manifestamos em vida, em atitudes, gestos concretos de misericórdia, justiça e perdão, são movimentos que já acontecem internamente. Não se trata aqui de um falso psicologismo. Se trata, evidentemente, de que, quando estamos aproveitando verdadeiramente da graça operante de Deus em nossas vidas, aproveitando disso, nós nos convertemos. Convertidos, nós vamos transbordar interiormente de uma vontade de manifestar isso na prática da nossa caminhada. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 ao 9, trata exatamente da manifestação de Deus na vida do ser humano, aqui na vida de Paulo, onde ele diz assim: em meio a muitas tribulações, a sua alegria transbordou, e a extrema pobreza dele se transformou em grande generosidade. Vejamos bem, aqui inicialmente fala da graça, dom gratuito de Deus que se manifesta em meio a tribulações e pobreza. E temos aqui um paralelo em que sentido? Quanto mais pobres materialmente, mais ricos na alegria de dar, isso revela o mecanismo da alma redimida. Não damos do que sobra, damos daquilo que se tornou livre dentro de nós. É uma espiritualidade de um enriquecimento da alma, e a alma se torna desprendida, ela está acima das questões materiais. E no fundo da alma humana há um desejo de fusão com o outro, que no pecado vira a apropriação. Mas em Cristo esse desejo é redimido como comunhão de dons. A generosidade torna-se saúde afetiva. É a prova de que não somos escravos da escassez, mas filhos da abundância de Deus. O avarento está sempre com medo de perder o que tem. O generoso já é livre. E nesse sentido, nos versículos 3 e 5 está assim: testemunho que, segundo os seus recursos e até acima deles, espontaneamente nos pediam com insistência a graça de participar deste serviço aos santos. A entrega não foi forçada, eles suplicavam para ajudar. E isso mostra que a verdadeira generosidade é espiritual antes de ser econômica em questões materiais. E vejamos que o ser humano amadurece quando descobre que existe para o outro. A carência só paralisa quando não é transfigurada em relação. A pessoa que doa de si deixou de viver sob o império do eu e entrou no dinamismo do nós. E com isso, uma dimensão da graça de Deus. Temos aqui um centro cristológico do sermão do próprio Jesus. Jesus não apenas nos ensina a doar, ele se doa. Sua pobreza encarnada, radical, amorosa, ele esvaziou-se, conforme está em Filipenses 2, versículos 6 a 8, fez-se vulnerável, deixou-se tocar, deixou-se crucificar. No sentido realmente de uma encarnação, de uma espiritualidade para a vida. E com isso, nós devemos imitar, entendendo das nossas limitações, das nossas fragilidades, mas aplicarmos tal prática à nossa caminhada. E com isso, no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 5, dos versículos 43 ao 48, Jesus traz exatamente essa dinâmica. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Vejamos bem, a Torá, o livro sagrado dos judeus, dizia para amar o próximo, lá em Levítico 19, versículo 18. Mas o odiar o inimigo não era mandamento divino, era tradição popular que justificava o ódio por razões étnicas ou religiosas. Jesus não apenas corrige essa lógica, ele a transcende. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E esse mandamento é algo somente possível pela graça. Humanamente falando, não é possível, mas pela manifestação da graça que transforma o ser humano. São Gregório de Nissa disse assim: a perfeição cristã é o crescimento constante na imitação de Deus. E Deus ama os bons e os maus. Deus não ama porque o outro merece, mas porque ele é amor, conforme a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Amar o inimigo é espelho da vida trinitária, dar-se mesmo quando o outro resiste. E nos tempos atuais, falar em amar inimigos parece insensato. Vivemos a era do cancelamento, da vingança emocional nas redes, da justiça com as próprias mãos, de colocar do lado santos, católicos e todo virtuosos, de um outro lado aqueles que são pagãos e que não seguem determinada lógica de vida. Mas que sentido que é esse? É quase algo bestial, achando-se juízes de uma lógica perfeita. Vejamos bem, amar o inimigo é algo mais profundo. E nesse sentido de amar o inimigo, envolvemos aqui uma lógica do perdão, o qual não é uma amnésia emocional, mas libertação interior. O ressentimento aprisiona as nossas energias psicológicas. Amar quem te feriu é não permitir que o agressor controle sua paz interior. Amar o inimigo não significa aprovar o mal, mas não deixar que o mal determine quem você é. E Jesus diz que esse amor radical é marca dos filhos de Deus, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele fez nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, a bondade indiscriminada de Deus é o critério. Não basta amar quem nos ama, os publicanos, cobradores de impostos, também fazem isso. São João Crisóstomo escreveu: ser cristão não é fazer o que o mundo faz, mas o que Cristo faria. Amar os inimigos é a diferença que separa o céu e a terra. E muitas vezes corremos o sério risco de vermos a lógica apenas naquilo que estamos vendo materialmente, esquecendo da dimensão espiritual. Amar como Deus ama, não por emoção, mas por identidade filial. E nesse sentido, no versículo 48, ao afirmar de que sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, a palavra perfeito vem do grego stelios, que significa pleno, maduro, completo no amor. E nesse sentido, a maturidade cristã se mede pela capacidade de amar sem medida. Ser perfeito não é ser impecável, mas ser totalmente entregue à lógica divina. Santo Irineu dizia: a glória de Deus é um homem vivo, a vida do homem é a visão de Deus. Viver de verdade é amar como Deus ama. A perfeição do Pai se manifesta na cruz do Filho, onde o inimigo é perdoado enquanto ainda fere. Amar o inimigo é o que faz o cristão diferente do mundo. É o distintivo do discípulo de Jesus. É difícil? Sim. É possível? Sim, com o Espírito Santo. E nesse sentido que possamos verdadeiramente buscarmos amar quem nos fere, a perdoar quem nos rejeita e abençoar quem nos persegue. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.